Abra sua Bíblia no livro do nosso irmão Pedro. Glória a Deus. Deus poderoso. 1 Pedro, o capítulo é o 2. Vamos ler do versículo 18 para dar contexto, né? 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Pedro, capítulo 2. Os irmãos perdoem a minha tosse, não é cacuete não, tá? Mas aqui eu andei nos últimos dias, já estava o peito cheio, mexendo na poeira e está um pouco carrado ainda. Os irmãos me perdoem pelas tosses. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Todos acharam? Diz assim o texto: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Amém. Poder se assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Preste bem atenção para você entender a palavra de Deus, amém? Deus poderoso. É claro, não posso deixar de dizer que o contexto aqui em si, e o começo do contexto da palavra de Pedro aqui, é a respeito dos servos, dos escravos para serem sujeitos aos seus patrões, aos seus senhores que eram chamados na época. E Pedro está dizendo aqui para que aqueles homens cristãos que eram escravos, porque até então, na ocasião, a escravidão era algo visto como normal. E tinha até, muitas das vezes, cristãos, até uns anos atrás, né, 100, 150 anos atrás, você tinha cristãos que tinham escravos. Era normal, mas não vou dizer que era provável, mas era visto na sociedade como algo normal. No entanto, na Torá você vê isso, o próprio Deus explicando que se o escravo estivesse gostando muito do seu senhor, chegou a hora de ser dispensado, mas ele gostou tanto do seu senhor e queria continuar com ele, então ele falava com ele, colocava ali um brinco numa das suas orelhas ou nas duas, e aquilo ficava como um sinal que ele era um escravo para sempre do seu senhor. Eu também não era tão mal assim como se fala hoje em dia, ou se vê hoje em dia, mas independente disso. Aqui Pedro está falando que aqueles homens que eram escravos, mesmo, porque é muito forte o que Pedro fala aqui, mesmo os seus senhores não sendo bons, era para eles serem obedientes, sujeitos, submissos e estarem prontos a sofrer. Porque dizendo, que ganho você tem se você comete um delito e sofre por consequência daquilo? Pelo contrário, mas Cristo nos chamou para sofrer injustamente. Isso é uma das loucuras que Paulo diz, eu creio. Porque quando você diz para o mundo que você é chamado para servir a Deus e ter um sofrimento, até mesmo por motivos injustos, e você tem que ficar quieto, o mundo fala que você é louco. O mundo fala que isso não existe, e isso nem é Deus, e nem pode ser chamado. Mas para quem não entende o contexto do Evangelho, ele vai pensar isso mesmo. E Pedro aqui, ele é muito categórico, dizendo dessa maneira, aqueles escravos cristãos, que era para eles ficarem quietinhos, mesmo os senhores deles sendo maus, homens insubmissos, porque assim como tinha senhores bons, que cuidavam bem dos seus escravos, tinham senhores que eram carrascos,
maltratavam demais, e principalmente por saber que os escravos, sendo cristãos, eles maltratavam mais ainda. E Pedro ensinando aqueles irmãos que eram crentes, mas eram escravos, que mesmo assim era para eles ficarem quietinhos, não darem mau exemplo. Era para eles fazerem como Jesus, que quando injuriavam Jesus, ele não xingava, ele não falava, não batia. Quando eles pegavam e ameaçavam Jesus, ele entregava ao Pai que julgava justamente e que julga justamente. Aleluia. E mediante tudo isso, irmãos, eu tenho certeza que para mim um texto desse para você, nos nossos dias, se torna um texto muito difícil de ser obedecido. Aleluia. Se torna para nós um texto muito complicado de aceitarmos, e é onde que começa a surgir muitas teologias malucas, porque nós querer aceitar a simplicidade do texto, começa a fazer a pessoa tirar o que o texto não está dizendo. E o que Pedro está dizendo aqui, ele é categórico: seja submisso e dependente de como seja o seu patrão. Aleluia, Deus. E eu penso comigo, e é uma inferência, se Pedro está falando que é para um escravo ser submisso, independente de como é o seu senhor, o quanto mais entra a irmandade, Aleluia, Deus. o quanto mais entra a família, o quanto mais entra a pessoa que trabalha com você, o teu vizinho, ou seja lá quem for. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma dificuldade de ser afrontado e ficar quieto. O ser humano, ele tem uma dificuldade de ouvir coisas que desagradam a ele e ficar na dele. O ser humano, ele tem dificuldade de ser afrontado por alguma obra, por algum ato, por algum fato, por alguma fala, e ficar quietinho, entregando a Deus que julga com justiça. Nós, na maioria das vezes mesmos, nós queremos resolver com o nosso argumento, com a nossa fala, com a nossa concepção de mérito. Quem é ela para falar? Quem é ele para falar? Irmãos, quem era aquele povo? Quem eram aqueles soldados para bater em Jesus, falar de Jesus, injuriar Jesus e escarnecer de Jesus? Quem eram eles? Aleluia, Deus. Quando Pilatos fala para ele: eu tenho poder, eu te solto, eu faço isso, Jesus pega e fala para ele: rapaz, ele não falou desse jeito não, eu estou traduzindo para os dias de hoje. Rapaz, se eu quiser, é meia dúzia, é um anjo só resolve o problema. Só que eu não vim para isso. Você está entendendo? Jesus não veio para ser, nessa situação, humilhado, e na humilhação afrontar e atacar. Jesus veio para sofrer como ovelha muda. E se aqui o nosso irmão Pedro está falando que Jesus deu o exemplo, e que é o mesmo exemplo para que nós sigamos, por que nós não intentamos para isso? Aleluia, Jesus. Por que o cristão... Porque não tem como nós cobrarmos da pessoa que não é crente, irmão. Porque a pessoa que não tem crente, ela não tem Bíblia, ela não quer crer em Bíblia, ela não quer crer em Deus, ou ela quer crer em Deus do jeito dela. Mas para nós cristãos, nós temos que crer baseado, inicialmente, conforme a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra está ensinando nós a sermos sujeitos. Mas, irmão Alexandre, é tão difícil ser sujeito, é tão difícil obedecer. Se você pegar o começo do texto de Pedro, ele começa a falar de submissão à autoridade, submissão do servo, submissão de mulher, submissão do marido, submissão dos jovens, de todo mundo, a necessidade, a escala, a hierarquia. Mas o ser humano, por que ele não gosta dessas coisas? Porque a gente esquece de uma coisa: quando a gente é cristão, nós não vivemos para nós vivemos para Cristo. Se vivemos para Cristo, nós não estamos para viver do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina, e nem do jeito que nós pensamos que está certo. Nós vivemos para agir conforme Cristo ordena e conforme Cristo ensina. Mas, irmão, ninguém é perfeito. Eu também não estou falando de perfeição. Eu estou falando de um esforço para exercer o que Cristo ensina. É óbvio que eu, naquilo que a nossa natureza mais pende, nós nunca vamos conseguir, do dia para a noite, conseguir dominar isso, conseguir lidar com isso. E ainda vou arriscar dizer para você que tem coisa que você vai passar a vida inteira e ainda não vai conseguir dominar. Mas você pode melhorar. Eu posso melhorar. Tudo vai depender de qual área vocês têm mais desandado, vamos dizer assim. Exemplo que eu sempre uso: você vê que tem gente muito nervosa, tem gente que é calminho demais, tem gente que é bobo demais, tem gente que é esperto demais, tem gente que é avarento,
Tem gente que está nem aí com o dinheiro. Tem gente que é todo perecoteco, vaidoso demais. Tem gente que não está nem aí. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque o pecado causou isso. Cada um de um jeito. Então naquilo que um tem mais dificuldade, às vezes o outro não tem, mas para ela vai ser mais difícil dominar. Então ela vai ter que se esforçar mais naquilo. Vai ter que lutar mais naquilo. É por isso que você vê pessoas cheias de dons, cheias daquilo, cheias disso, e cometendo pecado do mesmo jeito. Porque dom não tem nada a ver com aprovação. Nunca teve nada a ver com aprovação nenhuma. Nenhuma, até mesmo porque a Bíblia diz em Coríntios, a Bíblia diz em Hebreus, diz ali para nós em Romanos, que o dom é dado conforme a necessidade que Deus vê, e conforme o Espírito Santo acha melhor dar, mediante aquilo que já está na pessoa. Mas a sua natureza é compatível a você dominá-la. O seu mal é compatível a você todos os dias lutar para que a nova criatura seja uma nova criatura de verdade, e não uma fachada. Porque senão não adianta, irmãos. O que a gente mais vê e ouve é que quando está tudo... Eu já falei isso várias vezes na BPD. Enquanto está indo tudo bem, o crente ele vai dando glória, ele não briga com ninguém, ele não xinga ninguém, ele está tranquilo. Mas na hora que o diabo resolve entrar para fazer uma bagunça, aí complicou. É crente xingando o outro, é crente brigando com o outro, é crente murmurando do outro, é crente falando mal do outro. Eu estou falando de crente porque o mundo ele faz isso mesmo, e, irmãos, é do mundo. Mas o cristão não. Basta o diabo chegar, irmão, é eu usando o dom para machucar os outros, é eu usando a palavra de Deus para atacar os outros, é eu falando, é eu pisando no outro. É o diabo chegar, o sentimento do dodói chega em mim. O que é o sentimento do dodói? Um mosquito voando e está me ofendendo. O mal, qualquer coisinha que a irmã está cantando um hino, eu estou sentindo ofendido. Por quê? Basta o inimigo armar um plano que o mal começa. E o mal começa por quê? Porque é a intenção do diabo. E qual que é a intenção de Deus para nós? Que nós estejamos cada dia mais aprendendo com a palavra de Deus, para que quando isso chegar, a gente saiba lidar com a situação. Para que quando alguém falar mal de você, você saiba ficar quieto. Glória a Deus. Para que quando alguém falar mal de você, ou intentar algum mal a você, você aprenda a não tomar atitude nenhuma, mas entregar a Deus e saber ficar quietinho. Mas irmão, isso é muito difícil, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil. É por isso que crente é uma vida de aprendizagem. É por isso que cristão não é vir para a igreja, bater palma, cantar e virar piruleta e orar por os dons, não. Não, crente é mudança. Crente é todo dia você pegar, irmãos, a palavra de Deus e tentar fazer força e cada dia mais inferir naquilo, lutar por aquilo, para praticar ela. Amém, Jesus. O povo, quando olhava para os cristãos naquela época, eles viam Cristo, porque eles viam aquelas pessoas exercendo as obras dos ensinamentos de Cristo. Amém, Jesus. Porque eles viam aqueles cristãos obedecendo tudo aquilo que Jesus tinha falado, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, tudo aquilo que Jesus tinha mandado. Glória a Deus. E você vê a necessidade, o tamanho do esforço Glória a Deus. que nós temos que fazer para aprender a lidar com essas coisas. Quantas vezes você deixa de vir num culto de oração porque você está de picuinha com o irmão? Quantas vezes nós deixamos de vir num culto, irmãos, porque eu simplesmente, aquele irmão, às vezes falou uma coisa que me desagradou, falou uma coisa que desagradou você. As pessoas não conseguem entender que você vem num culto nesse lugar aqui, ou em qualquer lugar onde você se reúne a um culto. Você não vai ali para ver pessoas, você vai para prestar serviço a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu não vou lá porque é isso, porque é aquilo. Irmãos, você tem que entender uma coisa: se aquela pessoa falha demais fazendo aquilo, você tem que entender que você talvez não falhe naquilo, mas você falha em outras coisas. Então você está na mesma situação que a pessoa, eu estou na mesma situação que a pessoa, na mesma condição. Porque, irmão, não dá, observa para você ver, é sempre assim, na igreja e no mundo. Quando a vitória chega, ou algo de Deus chega, é muita alegria, mas aquilo é um tempo só. Passou aquele tempo, o povo parece que já não quer mais nada com Deus. É a mesma coisa na igreja, você recebe coisas de Deus, e aquele tempo, quando o inimigo chega, irmãos, que bagunça que o diabo faz. Por quê? Porque as pessoas não entendem que aquilo que ele recebe de Deus é um presente, é uma dádiva de Deus, mas o seu comportamento, ele tem que ser mudado mediante a palavra de Deus. É por isso que toda vez você vê os pregadores falando: presta atenção na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, exerce a palavra de Deus, manifesta a palavra de Deus, porque é isso que muda o seu caráter, é isso que faz você sofrer uma afronta e aprender a ficar quieto, é isso que faz você muitas das vezes até ficar estressado, não estou falando que é errado você ficar estressado. O problema é quando você fica estressado e peca.
Aí é diferente. Jesus ficou estressado. Jesus, quando chegou no templo, ele sentou porrete no povo. Porrete, irmão, literalmente. Ele pegou as cordas lá, põe o nome que você quiser, azorrague, põe o nome que você quiser naquilo, e sentou, e se o povo não corresse, o chicote ia comer nas costas deles. E ele tinha autoridade para fazer aquilo, porque ele era o Deus encarnado. Agora você não vai fazer isso aqui na igreja não, tá, mano? Não pega o chicote não. Não pega o chicote não. Você sai batendo nos irmãos não. Porque aquilo era uma manifestação de Deus pela situação que tinha se tornado o templo. Amém? E quantas das vezes nós, igreja, não queremos domar o nosso eu? Nós não queremos, igreja. Você tem que entender que a maior face cristã em você é você aprender a lidar com as suas maiores dificuldades. Porque lidar com as coisas simples, até quem está lá no mundo consegue lidar, igreja. Até quem está lá na macumba consegue lidar com as coisas simples. Até aquilo que você julga ser isso ou aquilo, ele consegue lidar com as coisas fáceis. A questão está em você lidar com as coisas difíceis da vida. É você lidar com os seus sentimentos que você sabe que é errado, e toda vez que o inimigo te oprime, você faz tudo errado. Basta o inimigo te dar uma apertadinha, você chuta o balde. Deus não quer isso para nós. Porque toda vez que você faz isso, você simplesmente volta lá na estaca zero lá atrás. Talvez você andou tanto, e está aqui, ó, faltando um azulejo, um piso para você andar para frente e alcançar o objetivo de Deus. E o diabo, mas ele é tão miserável que às vezes ele faz isso de propósito. Ele deixa você andar bastante, e depois que você anda bastante, ele arma um grande laço. Para quê? Para que você olhe pelo todo o caminho que você andou e desanime depois de tentar de novo. Por quê? Porque ele sabe que se você se arrepender e tentar de novo, a projeção de Deus chega de novo. Só que tem um porém, o laço chega de novo, a intenção do diabo chega de novo, o mal do diabo chega de novo. Mas aí, nesse meio desse caminho, vamos aprender, vamos intentar, vamos melhorar, vamos aprender a lidar com nós mesmos. Quantas vezes nós não conseguimos lidar conosco mesmo, irmãos? É verdade. A gente não consegue lidar com nossos sentimentos. Eu não estou dizendo que você não tem um dia mal, eu não tenho um dia mal. A gente sempre tem um dia mal, mas não é todo dia mal, não. Não é todo dia que você está a ponto de explodir, a ponto de cometer um delírio. Não, é vez ou outra só. E geralmente nós desvalecemos, por quê? Porque nós não temos aprendido com Cristo. Eu fico pensando como é que esses servos, esses escravos, ouviram as pessoas que falaram para eles a respeito dessa carta de Pedro. Eu penso que alguns, pensamento meu, eu penso que alguns, Pedro está falando isso porque ele não é escravo, porque nós somos assim, né? Ela está falando isso, ele está falando isso porque ele não é. Irmãos, quantas vezes a pessoa na igreja, irmãos, ele fez uma cruz de palito de fósforo e fez uma cruz de picolé, e deu a cruz de palito de fósforo para mim. Eu falei, por que você fez isso? É porque essa é só a cruz e a minha é essa aqui. Quer dizer o quê? Que a cruz dele era maior. Aí eu tive que segurar para não falar que eu não ria. Eu falo, ó, você caça, você faz buraco e não quer cair, não tem como. Eu vou cair num buraco que não existe? Se você está dentro do buraco é porque você cavou ele. Não tem Deus que cavou, não tem demônio, não tem ninguém, é você. O demônio não tem poder para nada, ele só tem poder quando você faz o que ele quer. Aí ele tem poder. Aí o poder é igual a palavra só tem poder quando você ouve ela e pratica ela. Porque se você ouve a palavra e não pratica, é como qualquer livro, é como qualquer escrito que você lê. O poder está na execução da palavra. Ah, irmãos, não existe, irmãos. Se nós queremos ser cristãos, nós temos que aprender todos os dias a nos submeter às coisas, mesmo sendo injustiça, mesmo sendo dano contra a nossa vida, mesmo sendo prejuízo. Não tem como, irmãos. Isso aqui é Pedro está falando. Se você entrar com Paulo, vai entrar da mesma maneira. Jesus da mesma maneira. Jesus chega e fala assim, ó, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas, vocês não herdam o reino do céu. Sabe do que ele está falando de exceder ali os fariseus? Era a observância de lei. Jesus está falando assim, se vocês não conseguirem ir além de uma observância de lei, vocês não herdam o reino dos céus. Não é simplesmente guardar alguns dogmas, não, irmãos. É ter a verdade do Evangelho dentro de nós, para qualquer momento, em qualquer ocasião, a gente ter disposição, predisposição e facilidade para exercê-la, para manifestá-la. Aleluia, Jesus.
Mas quando às vezes nós somos irados demais e não temos facilidade nenhuma de manifestar a mansidão. Quando às vezes somos brigão demais e não temos facilidade nenhuma de controlarmos quando as pessoas nos provocam. Quando às vezes nós somos, meus irmãos, cobiçosos demais e quando aparece qualquer coisinha, nossos olhos já estalam e a gente não consegue dominar aquilo. E a gente está vendo e não queremos cuidar, não queremos melhorar. Glória a Deus. Aí que entra o mal. Eu falo porque às vezes a gente ouve isso. Aí porque a pessoa acha que vem na igreja é revelada, vem na igreja porque recebe cura, vem na igreja porque Deus está falando com ela, aí ela acha que não precisa melhorar os caminhos. Irmãos, isso é graça de Deus. Isso é bênção de Deus. Novamente falando, Deus não te dá as coisas porque você merece alguma coisa, não, irmãos. Ele dá por misericórdia. Pensa bem, Deus agora do céu olhando para nós aqui e procurando alguém aqui que mereça receber alguma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, irmãos. Ele dá por misericórdia. Ele dá por causa da graça, por causa do favor dele. Ah, mas eu tenho que orar e jejuar. É claro que você tem que orar e jejuar. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. É claro que você tem que fazer uma coisa. Se Cristo está em você e você não faz nada, então você não tem exemplo de Cristo na sua vida. Você não tem Deus na sua vida. Porque essas coisas são reflexos de Deus na sua vida. É vontade de Deus na sua vida. Ah, porque igreja, quantas vezes eu fico triste. A gente vê as pessoas começando, indo bem no evangelho, mas não, que o diabo é só fazer a bagunça, irmãos. O povo some, desperca tudo, some tudo, desiste de tudo. Por quê? É por causa disso aqui, irmãos. Porque Jesus está falando, aprenda com a minha palavra, aprenda a sofrer injustiça, aprenda a sofrer as pessoas falando mal de você. Ontem nós fomos pregar na casa de uma irmã, e depois de um culto, terminamos, a moça que estava desviada, estava voltando agora de novo, falou assim, irmão, a gente vai na igreja lá, mas tem um irmão lá que é uma benção, mas eu entendi a benção que ela quis dizer. E eu pensei comigo, gente, uma mulher dessa nunca vai firmar no evangelho. Porque gente com defeito dentro da igreja é o que mais tem. Alexandre com defeito dentro da igreja é o que mais tem, irmãos. E é claro que eu tenho que tomar cuidado para não ofender a fé de vocês. Mas, irmãos, eu não sou perfeito, vocês não são. Por isso que nós temos que aprender a tolerar, a suportar, a sofrer o dano. O que a palavra de Deus diz? Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo das suas potentes mãos, e Ele vos exaltará o seu tempo certo. Mas quando às vezes nós não queremos nos humilhar, e às vezes humilhar é aceitar uma fala contrária, uma difamação. Às vezes mas o humilhar é ficar quieto e entregar a Deus, é deixar Deus trabalhar. E o deixar Deus trabalhar, meus irmãos, não é ficar lá orando quietinho em casa para Deus matar os outros, não. Nem ficar lá orando quietinho em casa para Deus, vai lá Deus, destrói a cadeia para ele aprender. Vai acontecer isso na sua casa, não faz isso, porque isso aí é oração, isso é macumba evangélica que chama isso. Isso é um fato real na macumbaria. Depois o Moera que põe isso na internet, os macumbeiros ficam bravos comigo. Ele faz a macumba, se o diabo não conseguir fazer o objetivo da macumba, a macumba volta contra ele. O mal volta contra a casa dele. E assim é o crente, quando o crente fica orando do jeito que não deve, o mal volta contra ele. Não porque Deus manda, porque Deus não faz mal nenhum para ninguém. Deus faz justiça é uma coisa, o mal é outra coisa. Então, irmãos, vamos aprender. Mas, irmão, eu tenho dificuldade. A questão não é se tem ou não tem dificuldade. A questão é quanta força você emprega para aprender a fazer isso. Quanta força você emprega para aprender a ser sujeito. Aqui a Bíblia nos ensina, se você ler um pouquinho antes, ensina nós sermos sujeitos aos principados, aos homens que ordenam no mundo, às autoridades. Quantas vezes eu tenho dificuldade para isso, nós temos dificuldade para isso, mas é bíblico. Não é aceitar a autoridade de uma pessoa que manda você pecar, não é disso que a Bíblia está falando, mas é de dentro de um vínculo de algo normal, de você observar e aceitar o mandato. Nós temos dificuldade, nós não entendemos. Eu fico observando às vezes, irmãos, na igreja lá, é engraçado, todo mundo quer ser dirigente, porque todo mundo quer palpitar, só que a pessoa não entende. Pensa bem, todo mundo aqui resolve agora ser dirigente, cada um pensa de um jeito. Então você tem que entender que quem está na frente não pensa igual a você, tem que respeitar quem está fazendo. O dia que você for um dirigente, se você for levantado para Deus para isso, você faz o dia que você acha. Você dá uma opinião é uma coisa, agora você ficar apurrinhando é outra coisa. Porque tem gente que faz isso.
Eu estou esperando porque tem, irmãos, a gente fica observando, porque ao mesmo tempo que Deus te usa, o diabo também nos usa. Ao mesmo tempo que eu dei lugar para Deus, Deus usa. Ao mesmo tempo que eu dei lugar para o diabo usa. Por quê? Porque a gente vê uma boca proferindo bênção e outro dia a boca proferindo maldição. Não pode, nós temos que corrigir isso na nossa vida. Nós temos que aprender a nos limparmos pela palavra. Se existe algo que limpa, é a palavra. Por quê? Quando você ouve a palavra e pratica a palavra, as coisas erradas começam a sair da sua vida e você vai se tornando limpo. Amém. Por isso que tem que praticar a palavra. A palavra não foi feita para pregar para os outros. A palavra não foi feita simplesmente para ser lida e ouvida. A palavra foi feita para ser praticada, exercitada. Aí você vai ser a casa fundamentada na rocha, a casa que vem o que vier, nada derruba ela, nada, irmão. O vento ele sopra, ele arrasta meio mundo em volta daquela casa, mas a casa está lá firminha. Por quê? Está edificada na pedra. Como é que ela está edificada na pedra? Porque ela ouve e pratica a palavra. Ela não só ouve, ela ouve e pratica a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então vamos aprender, igreja, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. a dominar os nossos sentimentos, a dominar nossas vontades, a dominar os nossos interesses. Porque a gente tem que tomar um cuidado que às vezes os nossos interesses não é o interesse de Deus. E se nós vivemos para Cristo, tudo na nossa vida tem que ser o interesse de Deus. Nada de interesse nosso, nada, mas simplesmente nada. Eu digo isso. Ora para Deus apagar totalmente os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração sempre são maus. Peça para Ele implantar o desejo do trono do reino de Deus. Esses devem estar na nossa vida. Esses devem estar plenos no nosso coração. Como estão as nossas obras, irmãos? Como estão os nossos feitos no nosso dia a dia? Como é que nós temos lidado? Eu não estou dizendo que você não vai errar, você vai errar, infelizmente você vai errar. Eu vou vacilar, você vai vacilar. Mas o quanto nós estamos empregando força para que essas coisas não aconteçam? O quanto de vontade eu estou empregando, você está empregando para que essas coisas não aconteçam? Eu fico às vezes, irmãos, por essas semanas. Até nós estávamos vendo agora, eu vi lá a fazenda do moço que a Rosina trabalhava, eu perguntei para ela lá que é a fazenda do Rosina, né? Falou, Aí ela falou para mim assim, está dando trabalho. Eu falei, mas por quê? Ele acho que está doente lá, está cagado na cabeça, né? E na mesma hora eu falei, meu Deus, que vida miserável isso. A gente vive para chegar no final da vida ficar doente, debilitado, e o principal que todo mundo vai acontecer é morrer. E o que a gente preparou para Deus, irmãos? Eu preguei esses dias para trás da igreja isso e falei, irmãos, não é errado você trabalhar, não é errado você cuidar da sua família, não, de jeito nenhum. Você é homem, você é ser humano, você é mulher, tem que fazer isso. Mas o quanto nós temos empregado no reino de Deus, o quanto eu tenho dedicado tempo, irmãos, para poder produzir essa palavra de Deus, o quanto eu tenho dedicado em oração. Por exemplo, eu leio isso aqui, você encontra dificuldade de observar isso aqui que Pedro está falando, o quanto em oração eu faço para pedir a Deus misericórdia, para eu conseguir obedecer e fazer isso aqui. O quanto tempo o povo ora para pedir bênção, para pedir cura, para pedir libertação, e visita o João, aí, não sei o quê. Mas o povo não ora, meus irmãos, para vencer o seu próprio pecado. O povo não ora, não se lamenta, não se humilha, para que Deus possa ou iluminar, orientar o como lidar com aquelas circunstâncias. É verdade. Quantas vezes, irmãos, propositalmente acontecem coisas no dia a dia para realmente fazer aquele mal contra você. Sabe para quê? Para te testar. Para testar você. Para fazer você ver que você tem que aprender a lidar com aquelas coisas. Quantas vezes, irmão, ontem mesmo eu saí do culto abençoado, aí estou eu indo embora para casa, buzinando atrás de mim. Eu olhei, porque às vezes ele queria cortar, eu olhei, não deu sinal de seta, fui na minha. Eu olhei de novo a minha. E sempre que buzinar quando passava um carro, pensei que daqui estava buzinando por alguém, né? De repente passou cortando, eu correndo e buzinando. Quase que eu fui lá e ainda fiz um gesto que não devia. Não é aquele gesto, não. É a banana assim que eu ia fazer para ele. Eu ia, irmãos, veio no meu coração isso. Porque isso é normal. E quando veio aquilo, eu falei, opa, calma. Ele estava errado, porque ele tinha que ter dado o sinal, aí eu olhava e maneirava, ele não fez nada disso. E apesar que ele não tinha que cortar nada, a faixa era dupla. Segurei, e se eu não seguro? Aí a gente pensa que não.
Mas às vezes eu não seguro, irmãos. Eu ir para o inferno? Não. Porque eu não vou para o céu por causa das minhas obras. Eu vou para o céu por causa de Cristo. Só que tem um porém. Aquilo ali poderia trazer um dano para mim hoje, amanhã ou daqui a uma semana. Entende? Quanto mais coisa certa você faz, menos problema você arruma. Quanto mais coisa errada você faz, mais problema você arruma. Entende? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos aprender a lidar com a nossa situação. Amém, Jesus. Ver qual é a maior fraqueza sua. Cuida dela, mediante a palavra de Deus, em oração e jejum. Vê aquilo que você está todo dia cometendo de erro aqui na igreja, no teu trabalho, em casa. Começa a tratar isso. Começa a tratar isso lendo a Bíblia e praticando o que a Bíblia está falando. Senão não adianta você ler. O povo às vezes lê uma coisa, aí dobra o joelho e fica orando, Jesus me ajuda a fazer, me ajuda. Mas ele fica só no me ajuda, mas ele não faz. Então fica só no me ajuda. Deus não vai ajudar ninguém, irmãos. Porque ele já ajudou o suficiente. Como? Morrendo na cruz, enviando o Espírito Santo e deixando a palavra. Agora basta você fazer. Basta ter vontade. A gente luta por tantas coisas da terra porque não lutamos pelas coisas de Deus. Lutamos por tantas coisas da nossa casa porque nós não lutamos para mudar o nosso caráter, a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser. Então, igreja, vamos nos esforçar para praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Para sofrermos o dano. Aprendemos a sofrer. A própria palavra de Deus fala, Jesus dizendo naquele sermão, se você ajuda somente quem te ajuda, que mérito que tem? Ajuda quem não dá nada para você. Você vê, são coisas simples que a Bíblia fala, e nós nunca atentamos para isso. Só atentamos para as coisas que, né, irmãos, é mais fácil. Jesus fala, isso os gentios fazem. Essas coisas os gentios buscam, não façam isso. A nossa vida vai acabar, irmãos, e nós temos que produzir o reino de Deus nessa terra. Então vamos tentar praticar. Nós vamos falhar, mas vamos pedir perdão, mas vamos continuar lutando para praticar a palavra de Deus. Exercer a palavra de Deus. Ser submisso, meus irmãos, aceitar as coisas e deixar Deus trabalhar. Esperar com que Deus resolva a situação. Não resolver com as nossas mãos. Toda vez que nós resolvemos com a nossa mão, eu penso comigo. Deus fala assim, pensamento meu, já que Ele quer resolver, ela quer resolver com as mãos dela, então deixa ela se virar sozinha. Deixa Ele se virar sozinho. É onde a gente tropeça, é onde a gente vacila. Então, em nome de Jesus, igreja, não adianta a gente ficar falando, mas é fácil falar. Falar é fácil mesmo, porque até papagaio fala, né, irmãos? Papagaio fala, e se você ensinar, fala bem faladinho. A questão é nós praticarmos a palavra de Deus. É nós exercermos o mandamento. Então esforça. Luta contra o seu eu, luta contra a sua natureza, luta contra a sua dificuldade. Não olhe para as pessoas, é como diz a palavra de Deus no profeta: olhai para mim, povos da terra, olhai para mim, sereis salvos. Pedro, olhando para Jesus, ele estava andando. Quando ele deixou de focar, de ter o foco principal Cristo, e começou a olhar para outras coisas, vento, situação, mar, noite, ele começou a afundar. Assim o crente, nós percebemos, o crente começou a naufragar na fé, ele começa a ver defeito em tudo, problema em tudo, defeito em tudo. Porque quando a gente está na graça, a gente nunca vê defeito em nada. E quando vê, a gente deixa para lá. Quer ver você ter um sinal de alerta para a sua vida? Você começou a ver muito defeito e não consegue lidar com aquilo, você está naufragando na fé. Toma cuidado. Você vê defeito, mas você não consegue lidar com aquilo, você está naufragando na fé. Então toma cuidado, luta. Porque o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele sabe armar o plano. Ele sabe esperar muito tempo para dar uma cacetada só na gente. Só que se você sair disso, a experiência que Deus te dá é muito grande. O fato que você adquire é muito grande. A graça que agora Deus vai enviar é muito maior do que estava antes. Glória a Deus, aleluia. Então suporta a opressão, a mentira, a calúnia, a infâmia. Todos os nossos irmãos bíblicos, irmãos, passaram por isso e ficaram quietos. Pessoas eram degoladas porque pessoas inventavam mentiras, nem eram verdades, mentiras, e eles ficavam quietos. Você nem está sofrendo morte, você nem está sofrendo ameaça. Eu nem estou passando esses problemas. Tu suporta. Suporta. Mas o irmão é muito chato. Suporta o chato. Eu não aguento, irmão. Está errado. Você é crente, você tem que aguentar. Se você não está aguentando, você tem que aprender a aguentar. Que jeito, irmão? Se vira. Vai orar, vai para as vigílias. Você foi na vigília ontem? Eu não fui na vigília ontem. Não apareceu ninguém. E se eu vier sozinho, eu ia dormir no caminho. Não dava. Eu também o dia inteirinho, mas eu não ia aguentar. Não na vigília tranquilo. É na hora de ir embora dirigindo que é o problema. Mas vai na vigília, vai no monte, vai em casa, ora,
Busca a presença de Deus, mas não é uma hora e meia de oração, não. É 2, 3, 4, 5, 6, vara a noite orando. Mas irmão, não estou aguentando nem orar meia hora. Mas você tem quantos anos de crente? Já que vai para a internet, quantos anos de crente você tem? Você tem 2, 3, 10, 20 anos de crente e não aguenta orar 2 horas? Pelo amor de Deus, irmãos. Deus de mistério, tem misericórdia. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus, sem oração, ela se torna lei. E Deus já aboliu isso. Só que também a oração sem a palavra de Deus se torna legalismo religioso. Porque a gente fala isso, é a palavra, mas se não ora, irmão. O capeta do inferno apareceu diante de Jesus e usou o que para enganar Jesus? Usou o texto de Zoroastro? Usou o texto lá do povo de Gibi, de Enquede, lá do povo sumério? Eita Deus. Não, ele usou a palavra de Deus. E é o que ele está fazendo hoje em dia, usando a palavra de Deus para enganar o povo. É verdade. Isso, como é que limpa isso? É tendo conhecimento pleno? Sim, mas como é que você tem o conhecimento pleno? Orando. Em nome de É Jesus. tendo contato com Deus. Aí Deus Glória a limpa as impurezas que tenta se colocar na palavra. Aí acaba com as hipocrisias. Porque Em senão, nome de Jesus. é por isso que você vê muitas igrejas, muitas denominações, e um falando que olha, é isso que eu acho interessante. É uma igreja falando que o outro é herético. É a igreja tal falando que a Deus Amor é herética. Aí a Deus Amor falando que a outra lá é herética. A outra lá falando que a outra que é herética. Ô, irmãos, que povo tolo. Que povo tolo, irmãos. O cara baseia na concepção do entendimento dele, ele nem ora para ter direção de Deus no que ele está entendendo, porque ele acha que somente no estudo resolve tudo. É por isso que tem um tanto de gente com lei, mas com graça mesmo nada, com poder mesmo nada. Então, em nome de Jesus, igreja, lute contra você mesmo. Deus, Essa luta poderoso. é muito ruim, é muito forte, machuca muita gente, mas nós temos que aprender, amém, igreja? Amém. Nós temos que aprender a lutar contra essa natureza miserável que está dentro de nós. Nós temos que aprender a deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida, Glória igreja, a Deus, para nós aleluia. conseguirmos ter força para conter esta carnalidade miserável, essa natureza caída que todo dia fica palpitando na nossa vida para atrapalhar os nossos caminhos, essa carnalidade maldita que não deixa nós fazermos a vontade do Eterno de maneira certa, igreja. Glória a Jesus. Nós temos que, meus irmãos, nos levantarmos e nos predispormos a fazer o que Cristo quer, igreja. Lutarmos contra esta carne. Estamos tão agarrados com trabalho, com família, com A, com B, com C, com picuinhas. Irmãos, a nossa vida vai ter um fim a qualquer momento, nós não sabemos quando. E o que nós vamos apresentar diante do Eterno? Ele não recolhe antigamente e futuro não existe, Ele quer o agora. É o agora. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tu és poderoso, meu Ah, igreja, quando às vezes Deus está lá, você está lá na sua casa, algo acontece, e você vê que você tinha que conter aquilo e você não contém. E nós nem sequer vamos dobrar o joelho para pedir perdão e misericórdia a Deus. E quando tocamos a vida daquele jeito, é por isso que vai acumulando pecado, vai acumulando mal na nossa vida, igreja. Por isso vai se tornando cada dia mais difícil a gente se libertar das coisas. Por isso que cada dia você olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo, e nós nos vemos cada dia mais carnais, sem força para reagir. Aleluia, Jesus. Mas nunca é tarde para nós nos arrependermos, igreja. Poderoso é o teu nome, Nunca é Jesus. tarde para tomarmos a iniciativa de tomarmos a posição firme com Deus, de lutarmos contra essa miserável carne da nossa vida, irmãos. Essa carne que todo dia luta para nós não pregar o Evangelho, para nós não exercitar o dom, para nós não fazer a vontade de Deus. Essa maldita carne, igreja, que não deixa nós executar, sabe o que? Os dons do Espírito Santo. Deus poderoso. Essa carne miserável, irmãos, que não deixa nós fazer com que, do jeito que Deus quer que nós façamos. O diabo cria um monte de coisa para você fazer que não é de Deus para você fazer, e o que é de Deus para nós fazer nós deixamos de lado, igreja. E Deus não quer isso. Vamos vencer o nosso eu. Em nome de Mas Jesus. eu já disse isso e digo de novo, isso depende de muita luta, mas muito esforço da sua parte. Não é simplesmente empregar um pouco de força, e nem é uma forcinha grande não, irmãos, é muita força. Porfiar por entrar pela porta estreita, o caminho é estreito.
Porfiar no sentido do grego é luta de corpo físico, é você sair no tapa para poder ter condição de vencer e entrar. E as pessoas estão querendo adquirir coisas do reino com facilidade. As pessoas estão querendo sobressair a sua carne com facilidade, não tem jeito. É debaixo de humilhação que aprendemos a ser humilde. É debaixo de provocação que aprendemos a ficar quietos. É debaixo de situações de cobiça que nós aprendemos a não cobiçar, igreja. Então não reclama da luta não, dá glória a Deus, porque a luta está te ensinando. A luta está te mostrando como é o caminho, como é a aprendizagem para você fazer. Põe as tuas mãos. Não corra da verdade, porque senão o inimigo vai fazer você se desviar por vários caminhos. E quando você chegar nesses desvios, você vai ver que na realidade esses desvios têm um fim, e um fim dele é um despenhadeiro. E às vezes para voltar para trás nós vamos ter vergonha, nós vamos ter desânimo de voltar ao caminho. Então em nome de Jesus, lute. Glórias. Como diz aquele hino do Voz da Verdade, né? Lute. É que eu não sei cantar o resto final. Mas lute, insista, para que você seja uma cristã, você seja um cristão, que o povo lá fora olhe em nós e fale assim: esse é cristão, essa é cristão. Por quê? Porque eu vejo aquilo que a Bíblia diz, que é aquilo que as pessoas dizem que a Bíblia fala, ele fazer. Amém? Você não é caracterizado por dons. Você não é caracterizado por aquilo que Deus te deu, porque isso é presente de Deus. Você é caracterizado pelas suas obras, pelos seus feitos. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus instrua melhor você. Possa dar uma salva de palmas para Jesus.